Olá a todos vocês da Lusofonia. Espero que com vocês estejam tudo bem. Vamos aqui gravar mais um programa que semana que vem nós vamos ter um convidado. Acho interessante nós termos aí uma série de entrevistas e sempre trazer um convidado para cá. Meu nome é Fábio Chamon, moro na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Comigo está meu amigo Samuel, lá de Luanda, e está também, ainda em Portugal, o meu amigo Max Brito, que ainda está no país, e aí não sei se até durante a gravação já vai estar em outro país. Um abraço para vocês. Olá, um abraço. Bom dia, audiência. Bom dia, amigos. Ora, boa tarde. Hoje encontro-me em viagem. No final deste dia estarei a atravessar Portugal, Espanha, França e chegando à Alemanha. É um prazer estar outra vez com vocês. Bom, vamos falar então como criar pontes para lusofonia. Eu acho que, na minha opinião, o maior expoente para criar pontes para a lusofonia, na minha opinião, é lembrar de Dom João VI. Talvez foi a primeira referência. Essa semana eu fiquei lendo um pouco a sua biografia e, além de ele ter atuado como um conciliador na questão, principalmente em anistiar rebeliões, como, por exemplo, teve a Confederação do Equador, que fica no Nordeste brasileiro, e no ano, se não me engano, de 1817, e ele procurou anistiar revoltas. Dom João VI procurou promover a emancipação do próprio Brasil através de organizar a administração e oferecer uma série de iniciativas, né? Acredito que ali foi um ensaio para a emancipação do Brasil, como, por exemplo, a instituição do ensino superior, que foi feita já depois da independência. E então acredito que o ponto de partida talvez seria Dom João VI. Para mim, pessoalmente, Dom João VI. Isso é muito interessante, Fábio. Em Portugal nós não falamos de Dom João VI de todo. É um rei que ainda é um tanto desconhecido para mim. Podias querer falar um bocadinho mais sobre ele? Daquilo que tu aprendeste da biografia? Dom João VI é o rei que fugiu. Não sei se é o termo certo, vamos lá. Não sei se é o termo apropriado, mas Dom João VI é o rei que as tropas napoleônicas. Nós já conversamos aqui sobre Sim, sim. as consequências para Portugal, né? Você contou até coisas interessantes que o povo português. Você contou até coisas interessantes que a própria população interpretou a ida do João VI para o Rio de Janeiro como fuga, né? E houve aí. Você contou que as tropas francesas saíram da França, foram para a França sem dar qualquer indenização a Portugal. Houve até, se não me engano, envenenamento da água, né? Não teve Sim. isso? Né? Os franceses conseguiram pilhar tanto quanto conseguiam de Lisboa. Obras de arte, precisidades. Ainda hoje, muito desse espólio está em Paris, no Louvre. Isso. Mas aí você vê o Dom João VI, pelo que eu li, ele é muito ridicularizado, principalmente aqui no Brasil, assim como a corte portuguesa, né? Eu concordo com o professor Felipe Quintas quando ele diz que
Dom João VI foi um injustiçado, né? Ele diz que o... Ok. Porque você tem que ver o filme Carlota Joaquina, que mostra assim, um rei bobo que dizem que não tomava banho, que comia coxa de galinha e guardava no bolso, que era um cara bonachão. Mas se diz, por exemplo, que muitos estrangeiros que vinham ao Rio de Janeiro, eles sempre escreviam crônicas que procurava falar mal do Brasil, e principalmente quando não recebia os favores reais. Infelizmente, isso veio Uhum. para reforçar as narrativas. Mas o Dom João VI, por exemplo, por que ele veio para o Brasil? Pelo que eu li. Porque ele estava associado à Inglaterra numa série de acordos e, como você sabe, Napoleão fechou a Europa para a Inglaterra na questão de aquisição de mercados, e o Dom João VI temeu que, se ficasse do lado de Napoleão, poderia perder o Brasil em ação, que a gente sabe muito bem, né? Pela Inglaterra, que a Inglaterra poderia fazer a independência do Brasil se o rei Dom João VI resolvesse ficar. Ele veio para o Brasil com a família real e promoveu praticamente a emancipação do Brasil. No livro Mauá, Uhum. o qual é o nome do livro? Mauá, empresário do... É um livro sobre o Barão de Mauá, que é o Irineu Evangelista de Souza, Ok. que ele foi um grande empresário brasileiro no século XIX, que ele foi para o Rio de Janeiro bem cedo, após a morte do pai. Ele é do Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro bem cedo, trabalhou com português, numa época que, para você exercer atividade comercial no Rio de Janeiro, mesmo após a independência, você teria que ser português. Depois ele foi trabalhar para um escocês, que é o Caritas, Ok. e aí aprendeu a ciência do comércio. E o Barão de Mauá, ele trouxe ferrovias, trouxe indústrias, mas infelizmente a mentalidade escravagista que permeou na época e permeia, de certa forma, até ainda hoje o Brasil, mas a mentalidade escravocrata achava Uhum. estranho uma pessoa de destaque vencer fora da cultura escravocrata, né? Acho que você pode dizer isso. E ele foi, como diz o professor Felipe Quintas, ele foi sabotado como nós dizemos aqui no Brasil, pela ala entreguista Uhum. da elite brasileira, né? Mas por que eu falei do livro sobre o Barão de Mauá? Porque tem uma parte que diz que no Rio de Janeiro, antes da vinda do Dom João VI, as pessoas geralmente ficavam em casa, usavam uma camisola, só se vestia bem para ir à igreja e comia com as mãos. E quando veio a família real, você teve que mudar todos os costumes. As pessoas iam ao teatro, né? As pessoas iam ao teatro. Uhum. Na época, tinha a moda parisiense, que fala no livro, como o Jô Soares relata no livro O Xangô de Baker Street, mas não na época do Ok. João VI, mas um pouco mais adiante, né, já no reinado de Dom Pedro II. E o Dom João VI, ele
Mesmo que se ele não fosse adepto, ele seria adepto da teoria monetária moderna, porque ele imprimiu dinheiro à vontade para saldar a contabilidade. Fábio, E... antes Oi. da gente passar um pouco para o lado econômico, acho que uma coisa que, voltando ainda sobre essa questão, por que o Dom João VI foi para o Brasil, né? Para entender isso, podemos utilizar e se ele não tivesse ido ao Brasil, o que é que poderia ter acontecido? Né? E um exemplo Ok. deste é, por exemplo, o caso da colônia do Cabo e da Holanda. Okay? Ou seja, a Holanda foi invadida pelos franceses, os franceses capturaram a armada holandesa no porto com a cavalaria, porque os navios ficaram encalhados no gelo. Então, instalaram. Sim, então instalaram a tal República da Batávia, né? República da Batávia. E os ingleses, bonzinhos que são, disseram que não, nós vamos ocupar a colônia do Cabo para proteger dos franceses. E essa ocupação da colônia do Cabo é que criou o Império Inglês sobre a parte austral da África, porque eles ocuparam e nunca mais devolveram aos holandeses, tanto a colônia do Cabo. Aham. Sim. Então, ok, não sabia disso. Se eu for te contar o que vou fazer só uma pausa. Se eu for te contar o que os britânicos recusaram devolver recentemente, você não vai acreditar. Yeah. E olha, nós agora. Não, eu vou fazer só. Que aí é um erro do governo da Venezuela também. Enfim, a Venezuela transportou seu ouro e depositou em banco inglês. E a Inglaterra disse que não vai devolver porque não reconhece o governo da Venezuela. Vai. Sim, pérfidos ingleses. Yeah, então, o que é que se passa? Como estamos no mundo moderno, estamos habituados com invasões navais que têm 500 mil homens, esquecemos que no passado, só o facto de você ocupar uma colônia, né, especialmente as colônias, você ocupa uma colônia com 5 mil, 10 mil homens, é fácil você manter o controle daquilo para sempre, especialmente porque a população local europeia vai se integrando nos conquistadores. Então, se o Dom João VI tivesse sido capturado e Napoleão declarasse uma, digamos, república lusitana, bastaria 5 mil marines desembarcarem em São Paulo ou na Bahia, ocupassem aquilo e acabou. A Inglaterra iria ser o mesmo caso que a África do Sul, porque, e veja que na África do Sul a população holandesa ainda resistiu à ocupação britânica, mas tudo o que pudesse fazer era pegar os seus bois, carros de boi e ir para o interior, que são os boers, né? Os boers. E eles foram cada vez mais ao interior, fugindo do britânico. O britânico, sim, não tinha um exército suficiente. Os britânicos seguiram eles até quase ao confim do mundo, que é onde está Joanesburgo agora. Então, se Dom João VI não fosse para o Brasil, teria sido ocupado. Talvez o Brasil poderia ser um pouco diferente se os brasileiros fugissem para o interior, mas eu não sei se isso aconteceria, porque quando houve a ocupação holandesa, isto não aconteceu. Ou seja, a decisão foi acertada, apenas que, para quem só pensa no memes e no... Por exemplo, aquela telenovela que a Globo fez sobre o episódio é totalmente vergonhoso. Não há nenhum tipo de incentivo ao brasileiro de tentar perceber a razão da existência do seu país, que é tentar preservar o espírito luso diante de uma invasão que era quase imparável. Os franceses eram quase imparáveis na altura. Sim. Eu não acho que, assim, à primeira vista, tá, Samuel? Isso aí que você disse, eu não duvido, não. Mas eu acho que à primeira vista, eu acho que a Inglaterra iria, se Dom João VI ficasse, resolvesse compor com Napoleão, mesmo mantendo a monarquia, mas eu acho que, à primeira vista, eu acho que a Inglaterra poderia manipular a elite brasileira para fazer independência, à primeira vista.
que é o mesmo fenômeno que teve no Panamá, que os Estados Unidos quis fazer o canal no Panamá, na época o Panamá pertencia à Colômbia, e os Estados Unidos financiou movimentos separatistas com ampla repercussão na imprensa para fazer independência. Então, eu acho que o contexto é diferente da África do Sul. Eu acho que, diga, Max. Eu acho que o contexto é diferente da África do Sul, porque a impressão que eu tenho é que o número de boeres era praticamente minoria do que a população brasileira, né? Pelo menos lembrar que quando, ainda no Dom Pedro II, é preciso recordar que quando ele declarou a independência do Brasil, a Grã-Bretanha invadiu militarmente o Brasil. Só para dizer que quando Dom Pedro declara a independência do Brasil, a Grã-Bretanha invadiu imediatamente o Brasil, militares julgando que o Brasil estaria fraco. O que se fala é que essa invasão militar foi autorizada por Dom Pedro. E aí, que pelo menos a narrativa que se diz é isso, que essa invasão militar foi autorizada que houve contratação de mercenários britânicos pelo Dom Pedro I e José Bonifácio, que ambos não queriam se separar de Portugal inicialmente. Mas só voltando, Samuel, eu acho que à primeira vista os ingleses não iriam invadir e colocar a população brasileira fora do litoral. Ok, percebo. Não, mas não é fora de. Por exemplo, na África do Sul não é que os ingleses colocaram a população toda fora do litoral. Os ingleses simplesmente queriam administrar a população holandesa que estava na África do Sul. Só que os holandeses que se rebelavam contra os ingleses e que queriam conservar. Só para eu entender, só para eu entender, a população holandesa que ia para lá não era representante do Estado holandês, né? Ou era? Não, era representante do Estado holandês, era uma colônia holandesa. Era uma colônia holandesa, só que o que é que acontece? Quando os ingleses ocupam, eles não fazem troca de população, só querem administrar a colônia, só que passam a oprimir os holandeses, os impedindo de praticar a sua religião. Então, a busca pela liberdade religiosa e por impostos e a fuga aos impostos é que leva os holandeses a ir cada vez mais no interior e os britânicos sempre a persegui-los de anos em anos, né? Isso foi um processo que levou quase 100 anos, até a conquista total de todos os... Ou seja, não basta ele tomar o território, ele também quer a população produtiva. Ok. Mas eu acho que... O mesmo que fizeram na Índia, não é? Na Índia também dominaram o território, não é verdade? Eles só queriam administrar o território. Não propriamente o povo em si, eles são um pouco importante que o povo, não é? Quer ver se eu consigo encontrar a população do Brasil. Encontrar a população do Brasil na época era 3 milhões e 600 mil pessoas, né? Acho que podemos dizer que talvez metade deveria ser escravos e metade deveria ser europeu, não é? Era essa a proporção no passado? A população em Portugal eram 4 milhões nessa altura. 4 milhões em Portugal? Então Portugal não cresceu muito nos últimos 100 anos. Não, era 3 milhões, 2 milhões e 900 mil e 70. Pode ver aqui no Wikipedia. Ainda menos. Estás a ver? Sim. Mas não, porque eu acho que inicialmente eles iam usar a população, a elite, porque assim, aqui no Brasil houve adesão popular, sim, mas eu acho que os ingleses iriam fazer o que a gente chama hoje de guerra híbrida. Eles não iam inicialmente querer administrar o Brasil por via militar, só se não desse certo as alternativas mais suaves. Exato.
Ok, não. Ocupação militar Bom, é muito forte. podemos fechar essa parêntese porque o Fábio tem razão. Apenas. Calma aí. A colônia do Cabo, no ano 1800, tinha uma população de apenas 100 mil pessoas. Então, a ocupação inglesa acho que não tinha um grande problema. O Brasil, como acho que são 3 milhões, acho que o Fábio tem razão. Teria sido mais uma guerra híbrida, retalhar aquilo em pequenas republiquetas, né? E manipular a Sim, sim, elite. sim. Dividir. Fazer Sim, como espanhóis, dividir a América do Sul em várias repúblicas e vários países. Depois andarem à pancada entre eles. sim. Bom, agora, voltando à questão das pontes. O Fábio deu uma ponte histórica que é o Dom João, né? O Dom João VI. Seria uma ponte histórica entre o Brasil e Portugal. Agora, Brito, para Portugal, por que você acha que se ignora o Dom João VI? Qual é o rei da época que serviu como, ou que ainda serve como, digamos, como farol, né? Como representante daquela época? Como é que essa época Eu acho da resistência a que Napoleão é apresentada? por algum motivo, fala-se mais de Dom Miguel, não é verdade? O irmão de Dom Pedro, e das guerras absolutistas, mas não se fala tanto do rei que foi para o Brasil. Isso é quase como um capítulo que foi arriscado da história. Que a partir do momento que ele meteu os pés no O que Brasil, é um deixou de ser absurdo, português. porque eu acho que Dom João VI foi o rei mais. Primeiro, nenhum governante europeu foi morar na América, foi sequer botar o pé no continente americano. Nem a Rainha Sim, sim, Vitória, nada. nem, nem, eu acho que aí teria que dar uma olhada. E eu não sei quando a rainha, nenhum rei da Inglaterra, eu não sei se a rainha, acho que quando a Rainha Vitória governou, os Estados Unidos já era independente. Mas nenhum rei, nenhum monarca europeu, nenhum governante europeu foi visitar as colônias, se quer visitar, e muito menos para morar. Mas eu acho que o impacto Eu do acho que Reino ele foi, Unido. eu acho que ele foi visionário, não é verdade? Ou seja, ele sabia que no hemisfério norte a concorrência seria muito alta, com ingleses, com franceses, com restantes povos sempre ali à luta, principalmente na Europa, que era um sítio tão complicado, mas que tendo o Brasil como ponto de base, popular toda aquela zona que vai de Angola, Moçambique e provavelmente o Cabo, não é? Estaria, ou seja, a esfera de influência do Império Lusófono nessa tivesse conseguido. Ou seja, por esta altura, provavelmente toda a América do Sul já estaria dominada a falar português e provavelmente toda a África do Sul também estaria a falar português, na altura que corre. Quiçá até a Austrália, digo eu. Mas eu acho que foi um erro não. Porque assim, Max, eu vou ter que falar isso, né? Essa coisa essa coisa de riscar essa parte do Dom João VI, porque eu acho que talvez foi o rei que mais criou impacto, talvez na história de Portugal, pelo menos nos últimos 200, 300 anos, porque nenhum governante europeu foi visitar a América, só ele que foi para morar, foi para morar, ele foi para morar e quis morar no Rio de Janeiro, tanto ele quanto a corte portuguesa quiseram morar no Rio de Janeiro, mas foram forçados a voltar. Mas a gente sabe que essa coisa de riscar o Dom João VI é uma estratégia da Revolução dos Cravos para Portugal esquecer o seu passado Sim. de vez. Hã? Eu acho que sim. É uma amnésia estratégica. Então de Dom João VI, e se ele fosse conhecido, seria inspirado. Acho que sim. Porque se ele fosse conhecido, seria uma inspiração, não é verdade? Quer dizer, tu que estás em Portugal, vai lá para fora, vai conhecer a Angola, vai conhecer o Brasil, cria lá. Mas Cara, se ficarmos e dissermos que não falamos desse senhor, que é tabu, que aquilo que ele fez estava muito errado, não é? Mas nunca se explica porque é que está errado. As pessoas nunca falam porque é que está errado.
Portanto, por um Porque lado falamos que queremos ir... Uhum. não, porque eu completar o seguinte, o Reino Unido ele já havia uma proposta de emancipação do Brasil, o Dom João VI queria ficar no Brasil a vida inteira, aí veio o Congresso de Viena, o Congresso de Viena não se sentiu muito à vontade de ter um rei português que mora no Brasil, aí ele fez o Reino Unido. Uh-huh. O cara tinha umas sacadas muito boas, né? E teve umas sacadas muito boas, né? Mas eu mantenho que essa falta de menção a Dom João VI, a gente tem que chamar um psicólogo aqui, português, né? Um psicólogo português, ou um antropólogo português, porque eu acho, realmente, assim, eu vou ter que admitir, cara, a engenharia social da Revolução dos Cravos, de alienação de Portugal sobre a sua própria história, realmente foi uma obra muito bem feita. Profunda. Falando agora por que não havia um rei europeu na América, né? Parece um pouco estranho. Por quê? Desculpa. Acho que a questão é a seguinte, é que já naquela altura tinha-se consciência que os recursos do continente americano eram muito superiores, ou o potencial era muito superior à da Europa, e acho que pelo menos as pessoas que têm uma consciência superior da história perceberiam que tinha o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com Atenas no período clássico, em que os gregos conquistaram e colonizaram a Sicília, a ilha da Sicília agora na Itália, e aquilo se tornou a ilha grega mais populosa e mais rica do mundo grego, ao ponto que quando os persas invadem a Grécia, e há o episódio das Termópilas, os gregos pedem ao tirano da Sicília para que o envie tropas para salvar a Grécia. Só que o que acontece? Eles pedem 5 mil homens, né? Porque eles têm um contingente de 20 mil gregos na Grécia, e pedem ao tirano da Sicília um contingente de 5 mil homens e 100 navios. Então o camarada diz que não se preocupa, eu mando 20 mil homens e 200 navios, ou seja, um contingente que é igual ao contingente nativo e navios superiores aos navios nativos. E por fim os gregos recusaram, porque disseram, olha, se nós trouxemos ele para a Grécia, derrotamos os persas e ele conquista a Grécia. Então, ou seja, para quem tem consciência superior, o Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram esse potencial, que é, olha, é uma Europa fora da Europa, mas num território mais vasto e mais rico, e se eles se multiplicarem, eles um dia podem vir conquistar a Europa, que é um pouco o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, que é uma força europeia, mas na América, volta à Europa para conquistar a sua terra-mãe. Então, acho que é por isso, talvez, que não queriam um rei na América, porque as repúblicas são mais fáceis de manipular, os reinos um pouco menos. Não sei. É mais difícil desvirtuar um rei, não é? Um rei não se deixa vender. Tem uma obrigação para o seu império ou para o seu país, não é? Enquanto que um presidente pode ser eleito e tem sempre interesses políticos. Eu acho que houve porque assim, eu acho que houve mais um preconceito de classe porque foi permitido a vinda do João VI, a permanência do João VI ao Rio de Janeiro, né? Mas eles não queriam que um rei fosse sediado, um rei europeu fosse sediado na América, né? Não sei, eu não te tiro a razão, Samuel, mas mas o que eu consigo ver no momento seria mais um preconceito da corte europeia, né? Alguma coisa assim. Calma, Eda, mas por que eles teriam um simples preconceito? Porque Portugal era muito ponderável. Sim,
Mas, Fábio, a questão do preconceito creio que não explica muito bem a coisa. Porque, sim, o preconceito de um rei europeu que vive na América. Sim, mas e depois? Eu acho que a questão do potencial de um grande império na América, eu acho que Não, explica muito mais a aí coisa. fez, mas aí Sim. fez o Reino Unido e o Congresso de Viena não encheu mais o saco. Ou será que o Congresso de Viena usou o pessoal lá do Porto para fustigar o Dom João VI? Poderia acontecer também, né? Sim, poderia acontecer. Poderia acontecer. Eu acho que faz Mas mais eu sentido concordo essa. com o Sam, porque uma invasão, conquistar a capital do Império no Rio de Janeiro seria quase impossível. Primeiro, porque do lado brasileiro estaria uma frota gigantesca. E depois, do lado angolano, estaria outra frota gigantesca. Ou seja, seria muito difícil conseguir conquistar a capital do Império Lusófono nessa altura. O que se Sim, fala. Vai, diga. sim, e além disso, depois de você atacar o Rio de Janeiro, terás uma frota a partir de Luanda que vai cortar os teus navios que vão para as Índias. Ou seja, começas uma guerra na América e ficas restringido ao Atlântico Norte, porque naquela altura você não tem nenhum canal de Suez, né? Então, então seria Exatamente, quase que um isso é verdade. império Está ali uma imparável. alfândega. Agora o Sam pega num ponto bom. Sim, sim, sim. Está ali uma alfândega muito importante. O elo entre Angola e Brasil fecharia o Atlântico por completo, na margem sul. Ninguém entraria sem permissão. O que eu li aí que eu tenho que adicionar informação é que o seguinte, o Dom João VI veio para o Brasil como uma espécie de refugiado. Acho que esse é o termo. Em relação ao governo inglês, o governo inglês viu o Dom João VI como o Dom João VI e a corte como refugiados, praticamente Ok? refugiados e com a independente, né, do governo inglês, dependente dos favores, que quando o João VI veio, ele supostamente abriu os portos brasileiros às nações amigas, a alfândega da Inglaterra se tornou mais acessível na compra de produtos e tudo mais. E no caso do então, no caso do. Quando se procurou alçar. Então, é isso. Esse é o primeiro momento. A Inglaterra submeter o rei e a corte portuguesa para ter cada vez mais favores. Se não me engano, o Dom João VI quis industrializar o Brasil, mas eu acredito que houve uma ação inglesa para não industrializar. O próprio Marquês de Pombal, que eu sei que é criticado em Portugal, quis industrializar, a Dona Maria não queria. Se eu não me engano, o Dom João VI quis industrializar, mas, se eu não me engano, eu li isso, que por pressão inglesa, até porque a Inglaterra estava querendo trazer seus produtos para cá, não quis industrializar o Brasil. Olha, mesmo E, Angola, Pois. o Marquês de Pombal também quis industrializar. Tem aqui um livro A muito sério? importante sobre isso. Sim, mesmo Angola. Sim, ele criou pelo menos algumas fazendas e uma pequena siderúrgica, né? Uma usina de aço, Ok. mas acho que tudo não durou muito. e Eu não aí sabia disso. Isso é a primeira vez que eu ouço. E aí, o que eu estou querendo dizer? Quando veio a questão do Reino Unido, até por exigência do Congresso de Viena, eu ainda acho que o Congresso de Viena supostamente só se sentiu incomodado mesmo porque eu tenho um rei na Europa, achou que aquilo ali era incomum, aí fez o Reino Unido e essa impressão que eu tenho que ficou tudo bem. Mas eu li que isso incomodou os ingleses, porque os ingleses viram a força do império que teríamos. Os ingleses viram que o governo português já não ia mais conceder
tantos favores à Inglaterra e poderia contribuir com a sua emancipação. Aí houve a tal aí uma guerra híbrida lá no Porto, aí Sim, se sim, sim, resolveu sim, sim. recolonizar o Brasil. Como é que você pode explicar aí? Isso faria muito sentido, porque pronto, o objetivo da Inglaterra também é crescer o seu império, não é verdade? E agora nunca tinha percebido que realmente se a capital fosse sediada no Rio de Janeiro, então seria muito fácil não só garantir que o império sobreviveria, não é? Era quase impossível conquistar um império na América do Sul, como também seria possível bloquear o Atlântico Sul por completo, que para os ingleses e para os holandeses e para os franceses era terrível, porque já não poderiam de repente fazer negócio com a Índia. O mesmo se aplica aos espanhóis, não é? Não havia canal de Panamá, portanto, para alcançarem as Filipinas seria agora impossível. Os ingleses alcançarem a Índia seria também impossível. Portanto, creio que existiria mesmo interesse em garantir que não havia uma mão de ferro tão forte no Atlântico Sul. Tinham que separar aquilo de alguma forma. Sim, porque você vê que a força do Brasil com Portugal é muito, o potencial é muito maior do que Portugal e Brasil separado. Por exemplo, tem o fator de bloquear o Atlântico Sul, tem o fator de que se o Brasil tiver o Portugal como a sua retaguarda, pode sempre receber reforços europeus, né? Para Sim. tanto em população como em tropa treinada, em material a crédito, material de guerra a crédito. Mas se você tem simplesmente Portugal, o Brasil com um império, entre aspas, né? Europeu, mas na América do Sul, então é simples. Se eles precisam de pólvora, coloca aquilo sob bloqueio. Compra toda a pólvora na Europa, ou seja, as opções de, eh, da Inglaterra para pressionar o Brasil são muito maiores quando o Brasil é separado de Portugal do que quando é o Reino Unido. Porque Sim, você vê, o sim, objetivo da Europa foi sempre, não é, não, desculpa, da Inglaterra, naquela altura era o seguinte: impedir que aparecesse na Europa uma potência que pudesse unir a Europa, né? E para impedir isso, tem que impedir que haja países europeus que sejam demasiadamente poderosos, mais poderosos que a Inglaterra. Então, no fim, uhum. o objetivo é esse. Então, quebrar o Reino Unido está dentro daquela política. E também temos que ver o outro ponto, é que se o Brasil e Angola depois estiverem a chefiar o Império, não é verdade? Se alguém invadir Portugal, na Europa, é muito mais fácil ir defendê-lo, porque é um país costal, ou seja, uma região completamente costal. Tu, com uma frota, consegues de novo reconquistar a terra, mesmo que tentem conquistar. Estava tudo bem protegido, muito bem bloqueado assim. Sim, além disso, os ingleses perdem o seu império colonial, perdem o caminho das Índias, perdem o caminho para a China e acabou-se a brincadeira, né? Então, acho que o potencial estava aí, por isso que os ingleses se empenharam para impedir que pudesse continuar esse Reino Unido. Porque, vê, nós só ouvimos falar que o Napoleão foi malvado, né? Segundo a cultura popular, mas até agora ninguém me explicou exatamente qual é o grande pecado que o Napoleão cometeu, que os ingleses tinham que lutar contra ele a todo custo, né? Bom, teoricamente ele estava para invadir a Uhum. Inglaterra, mas, porém, ele só criou o exército que tinha o nome de Exército do Mar, que poderia invadir a Inglaterra, mas ele não tinha os navios. A Inglaterra poderia existir mesmo que Napoleão conquistasse a Europa toda. Então, é simplesmente uma questão de luta pela hegemonia. Sim, 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 sim. Acho que sim. Ah, sim, com certeza, né? Mas eu acho que aí teria que dar uma lida porque a Inglaterra resolveu. Que assim, a impressão que eu tenho do Napoleão, não sei se os europeus têm essa concepção, mas o Napoleão ele quis levar os valores da Revolução Francesa mesmo através de guerras. E talvez, pelo menos pelo que eu já li sobre Napoleão, ele acreditava nos valores da Revolução Francesa
e quis submeter todas as monarquias aos ideários da Revolução Francesa. Eu não sei se isso acabou. Alguns ideais, Fábio, alguns, não todos. É. Eu acho que ele acreditava no ideário do Império Francês. Exato. Porque ele voltou a ser imperador, não é? O filho dele voltou a ter um império, em vez de ser uma república. Ele voltou a instaurar o catolicismo como igreja oficial de França. A Revolução Liberal odiava os católicos e queriam abolir a religião por completo. A figura da nobreza também era para abolir. Não sei se sabes, os liberais franceses também aboliram todo o sistema que existia antes de medidas, de libras, onças, tudo isso foi abolido. Também aboliram os dias da semana, porque eram dias católicos, de 1 a 7, passaram a pôr dias de 1 a 10. Não sei se sabes disso. Também aboliram, que mais? As horas. Deixou de haver as horas divididas por 24 horas e passou a haver 1000 minutos para o dia inteiro. Portanto, isso foi a Revolução Francesa. Foi uma alteração completa da sociedade. Talvez demasiado violenta até. Porque os agricultores revoltaram-se, porque antigamente só trabalhavam 7 dias e descansavam 1, não é? E agora tinham que trabalhar 10 dias seguidos. Portanto, mas de fato Napoleão fechou o acesso da Inglaterra aos mercados, né? Talvez foi isso que... Sim. Agora, o que gerou... Agora desviamos muito da conversa. Acho que podemos voltar nas pontes. Já passamos no assunto de Dom João VI. Podemos voltar nas pontes. Como criar as pontes? Já temos agora uma ponte histórica. Não fugir. Bom, eu só quero concluir uma coisa. Vocês acham que se tivéssemos um império lusófono, vocês acham que Inglaterra e França iam ter dificuldades de ter um império na África e na Ásia ou não? Eu acho que teriam dificuldade. Teriam dificuldade porque, primeiro, qual seria a natureza do império português na África, nesse mundo alternativo, né? Primeiro, eu acho que seria muito diferente da Angola que nós temos agora. Por quê? Porque o que você tinha antes era uma lenta difusão dos portugueses da costa para os sertões, ok? Ou seja, era de 20, parece que 30 a 50 quilômetros de 10 em 10 anos. E não era simplesmente porque chega um exército e decide que agora isto é Angola. Não era. Você cria vilas portuguesas nos sertões, junto das aldeias africanas, e esses africanos se integram no circuito comercial português e depois se integram no sistema judiciário e administrativo português. E também tinha uma assimilação cultural. Então, terias uma Angola que seria menor, porém uma Angola em que os africanos teriam adotado a cultura portuguesa de forma mais intensa do que agora, do que no mundo atual. Por quê? Porque teria realmente tido uma convivência ao longo do tempo e uma aceitação. Porque você tinha, por exemplo, um fenômeno aqui em Angola que era os zambaquistas. Os zambaquistas metade deles eram luso-angolanos e outra metade eram simplesmente africanos que queriam imitar os luso-angolanos e os portugueses para se integrar na sociedade portuguesa em Angola. Porque é para poderem ser comerciantes, por exemplo, o que é que se passa? Porque você pensa nisso no seguinte, você tinha um sistema de poder e uma sociedade africana que já tinham seus códigos determinados de acesso ao poder, de acesso aos recursos, né? E de resolução de conflitos. Para as pessoas que não tinham privilégios nessa sociedade africana, uma maneira de subir na vida era de se integrar nos circuitos da sociedade alternativa portuguesa. Porque lá podiam ser capitão da milícia, podiam ser comerciantes e podiam ter poder e aceitação. Está a ver? Então, esta competição entre a sociedade africana e a sociedade portuguesa é que leva as pessoas a adotarem de forma mais sincera e leal o ser português naquela altura, estás a ver? Então, verdadeira integração, então.
Exatamente, para ver, há uma integração. Mas o que é que se passa? Essa integração é muito mais lenta do que aconteceu agora, que era um processo de, olha, nós decidimos que damos 1.200.000 quilómetros a Portugal. Olha, você agora tem que administrar isso, e se você não administrar, nós tomamos de ti. Então, ou seja, Portugal tentou comer muito de uma vez e acabou com uma indigestão. Acho que Foi à força, a analogia é um pouco isso, né? Porque nós esquecemos que o Angola, como aconteceu na nossa realidade, não foi tanto um desejo português, não foi realmente um desejo português. Portugal foi posto diante de um facto consumado que é: haverá uma divisão da África. Queremos que Portugal, querendo ou não. Então, ou fica com Portugal ou fica com os outros. Então, se Portugal tem recursos ou não, é outro problema. E você vê que parte dos recursos para implementar Angola são recursos que foram emprestados pelos ingleses. Ou seja, foi um reforço do Império Inglês na África por meio de Portugal. Então, e, Sam, uma pergunta. O interior de Angola, a parte mais para o fundo de Angola, ainda está muito habitada, ainda está muito desenvolvida ou nem por isso, hoje em dia? não. Está pouco desenvolvida, especialmente quando o Cubango e o Alto Zambeze está pouco desenvolvido. Quase que não tem estrada, tudo é 3 vezes mais caro que na costa. Praticamente só aquilo que os portugueses deixaram, né? Com adições recentes de 2010 para cá. Então você quer dizer que, em potencial, a África inteira, pelo menos a parte subsaariana, poderia pertencer a Portugal? Não totalmente. Acho que seria uma faixa costeira, ok? Portuguesa, e depois um interior que estaria integrado no circuito comercial português, ok? E dentro do qual os povos... É porque eu não sei como seria a relação entre Portugal e a parte saariana, que é muçulmana. É só isso. Eu acho que só será uma cruzada. Eu acho que isso não ia funcionar lá muito bem, não. Não, mas olha, a África é grande. Acho que não. Eu pessoalmente não creio que a África toda seja portuguesa, mas pelo menos a costa de Angola, do Gabão, não, digamos do Rio Congo até o Namibe, né? Você tem aí as 3 grandes cidades portuguesas, que seria Luanda, Benguela e Moçambique, né? E terias o interior, em que você tem sertanejos portugueses que estão se instalando pouco a pouco e populações que estão se integrando no circuito comercial português. E mais além você teria... Sim, é que você seria controlado diretamente sob o Império Português. Agora, mais para adiante, você teria reinos independentes africanos que iriam comerciar com os portugueses e que seriam independentes. Agora, são independentes, mas porém, se os seus recursos são comprados por Portugal, Portugal teria acesso a muito mais riqueza do que qualquer outro país europeu. Por exemplo, imagina um ciclo da borracha em que Portugal tem um controle tanto do Brasil como da costa de Angola. Nem precisa Portugal ocupar o Congo como fez o rei belga, né? O Leopoldo II. Basta Portugal estar na costa e comprar a borracha no comércio livre e seria uma fortuna inimaginável. E se a borracha fosse para o Brasil para ser tratada, nunca poderia ser ameaçada na Europa, não é? Que se a produção fosse na Europa, a indústria poderia ser sempre ameaçada, não é? Por alguma potência europeia. Mas em algum sítio como Brasil ou Angola estaria perfeitamente safo. Sim, sim. Então, o Portugal teria a capacidade de ser independente e nem teria necessidade, por exemplo, de ter demasiados povos africanos sob o seu domínio, do jeito que aconteceu no nosso mundo presente, né? Porque seria um crescimento mais orgânico e mais natural. Agora, a questão... integrado, não é? Sim, agora a questão que o Fábio levantou da parte islâmica, né? Vou só abrir aqui uma parênteses, que é o seguinte: o
qual era a situação antes da Não, eu Conferência de Berlim? não estou nem entrando na questão religiosa. Eu falo porque a impressão que eu tenho é que Achas... a parte muçulmana já tem uma cultura própria e meio que tem aversão ao estrangeirismo. Uma coisa assim. Embora é importante lembrar os 700 anos de ocupação islâmica em Portugal. Não, mas eu acho que, sim, claro, não estou a falar da parte religiosa, estou a falar sim bem na parte de dinâmica entre dois poderes em competição em África, né? Bom, eu acho que a parte saariana da África estaria simplesmente fora de preocupações porque é um território demasiadamente grande, né? Porque só tinha a ocupação portuguesa mesmo em Angola, né? Em Angola e em Moçambique, né? Então, a interação deste poder português em África com o poder islâmico seria no sentido que os islâmicos tinham um processo a partir a partir dos anos 1700, em que eles tinham caravanas de longo curso para o interior de África à busca de escravos, né? E quando se dá, por exemplo, a Conferência de Berlim nos anos 1880, 1890, eles já estavam no Congo Democrático. Ou seja, para chegarem até Malange só faltavam mais uns 1000 quilômetros. Malange, onde você tinha os ambaquistas, que são africanos de cultura portuguesa. Então, digamos, com o Império Português mais dominante em África, comercialmente mais dominante, então terias um embate militar entre Portugal e seus aliados, entre o Congo e a Zâmbia contra os islâmicos do outro lado do Índico. Então, duas maneiras de resolver. Ou resolve no interior com uma guerra terrestre, ou talvez o Portugal tenta bloquear os islâmicos em Zanzibar com uma frota. Então, acho que seriam as duas opções de guerra entre as duas para resolver essa questão. Porque Sim? Eu acho que tem razão, é que não poderia haver coexistência. Mais cedo ou mais tarde, cada uma dos impérios ia querer mais, não é? Não ia ficar satisfeito. Exato. Até porque o modo de funcionamento dos impérios era diferente. Do lado português, tinhas um império que estava a se difundir por rotas comerciais e livre comércio entre africanos e europeus, né? Por exemplo, na região que hoje chamam do Katanga, o rei de lá, que acho que era o Misiri, o Misri tomou como mulher a filha mestiça de um comerciante português para poder serem sócios nos negócios. Isso era nos anos 1880. Então, era comércio pacífico, né? E alguns laços familiares. Mas o que acontece? O primo do Misri, assassina o Misri e depois assassina a sua cunhada portuguesa, dizendo que não, ela é uma infiel que está a vir corrompeu o irmão. Agora, imagina em uma outra realidade que Portugal está mais poderoso em África, então talvez poderia-se mandar uma coluna militar para vingar a morte da senhora e aliados, sim, é um protesto, e aliado aos africanos que são contra a facção islâmica, talvez lutar para restaurar a outra facção. Então, seria mais ou menos a competição entre os dois, porque o modo islâmico naquela altura era o quê? Eles chegam, primeiro mandam comerciantes, os comerciantes se instalam, criam entrepostos comerciais que são também fortalezas, importam um excesso de armamento dentro daquela fortaleza sob desculpa que vão vender ao rei local a troco de escravos, e quando a relação de força entre os comerciantes, os seus empregados, os seus escravos e os seus filhos mestiço árabe, africano, chega aos 30% da força do rei local, eles se aliam a uma facção local e tomam o poder. E depois começam a fazer expedições militares contra os seus inimigos, o que eles chamavam de razias, né? Então, terias, por um lado, um poder que está a fazer razias militares contra os seus inimigos, do outro lado tens um poder que está a tentar se expandir pelo comércio. Então, já os africanos iam ter que escolher entre esses dois aliados para resolver os seus... Sim, exatamente, teria um choque. Era quase que inevitável. Bom,
Bom, você falou da pontes para a lusofonia, você já começou a falar, né, Samuel? Você falou da interação entre Portugal interação entre Portugal e a população nativa em Angola, que a população nativa em Angola se sentia muito à vontade de se interagir com o português e principalmente buscando ascensão social, então já se tem aí essa ponte. Mas eu acho que essa ponte, essa pergunta eu faço a vocês, o professor Raimundo Fauro disse que Portugal e Espanha só tiveram grandes navegações por causa da influência árabe. Também se diz que Cristóvão Colombo não era um grande navegador. Ele provavelmente, o livro As 48 Leis do Poder fala que é uma pessoa que procurou sempre se vender a sua imagem, mas não era um grande navegador. Mas vocês acham que a experiência do Império Árabe impulsionou aí as navegações? Afinal, são 700 anos, né? Foram 700 anos. Né? Bem, em Portugal, eu posso dizer que a experiência de navegação veio de duas fontes. Sim, a parte árabe, é verdade, com o comércio mediterrâneo que foi herdeira dos gregos, dos cartagineses, dos romanos, portanto os árabes tiveram isso, mas mais importante ainda foi a experiência dos templários. E temos que recordar que as caravelas que foram para a África e para a América tinham na vela a Cruz de Cristo, que era a Cruz Templária. Portanto, eram barcos templários. Cristóvão Colombo, por si, não era um navegador brilhante, era um espião. E diria até mesmo a certo ponto um traidor. Porquê? Ele era estrangeiro e casou com baixa nobreza, com uma senhora de baixa nobreza. Isso deu-lhe acesso a muitas redes sociais privadas, que na altura só se partilhavam nos círculos mais íntimos. E o que outros portugueses já descobriram, e que não está muito certo quem é que descobriu, é que existiam umas ilhas chamadas Antilhas, que ainda hoje existem, né? Que é na América América Central e América do Sul. As Antilhas já sabiam que existiam, mas imaginava-se que as Antilhas eram a parte da Índia, ou seja, que não existia um Oceano Pacífico, não é? E que aquilo era tudo território da Índia. Pronto, no nosso caso, Colombo não fazia muito ideia disso. O que aconteceu é que o rei de Portugal já sabia que existiam as Antilhas, só que não tinha forma de lá ir a tratar delas. Nem tão pouco convinha, porque tinha acabado de descobrir a rota para a Índia. E a rota era segura. Portanto, Colombo, tentando fazer algum dinheiro rápido, foi tentar vender o segredo da Antilha para o rei espanhol. Só que o rei espanhol, na altura, não queria problemas com o rei de Portugal. E, como tal, recusou-se a utilizar esse conhecimento ou financiar a expedição. Agora, a rainha cara, dele... não sabia disso, cara. Não, estou surpreso. Sim, porque o rei espanhol tinha um bocado de receio de que Portugal fosse invadir Espanha, naquela altura. Porque Portugal estava-se a expandir e se Espanha se portasse muito mal, então Portugal expandiria as suas fronteiras para a Espanha, tirava território à Espanha, pura simplesmente. A rainha Isabel, por outra altura, vinha de Barcelona e não via a coisa da mesma situação. Ela queria que os portos de Barcelona se tornassem os principais portos para descobrir a África e a Índia. Não sabia falar da América, não se falava na América nessa altura, não é? Então ela, com a ajuda da família dela de Barcelona, financiaram a expedição de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não era o navegador da expedição, era quem vendeu o segredo, não é? E foi então com os mapas nos navios, mas não era ele que controlava a expedição de modo algum. Mas pronto, parece que foi ele que ficou acreditado por descobrir as Américas também. Por isso, a realidade é um bocadinho diferente. O termo descobrimento do Brasil tem que ser bem interpretado, porque não foi. Esse conta uma história que é uma mentira. Oi. Oi, tudo bem? Olha, eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir. Acho que o Brito saiu da linha. Deve ser da rede. Sim, mas essa Oi, história Marcos. dos... Sim, oi. Estás-me a ouvir? Eu tô. Quer falar? Vai. Sim. Sim, eu acho que essa história Desculpa. Oi, Max, o tá Brito voltou. ouvindo? Max voltou?
A minha ligação de vez em quando quebra, peço desculpa. Não tem problema. É. Mas acho que tens razão. Essa história do conhecimento secreto das Antilhas é bem provável que tenha mesmo existido e que o Cristóvão Colombo tentou vender. Porque, teoricamente, Cara, essa eu nunca ouvi falar, bicho. Realmente. sim, porque olha, nós Tô- vivemos agora no mundo da informação aberta, né? Nós temos um pouco consciência que no passado tentar guardar segredos era muito mais comum do que agora. Por exemplo, os bizantinos tinham aquele que eles chamavam do o fogo grego, né? Que era as primeiras armas de fogo que utilizaram para se defender contra as invasões muçulmanas. Eles guardaram aquele segredo até a sua tumba. Agora nem temos a fórmula do fogo grego, mas estima-se que era uma coisa parecida com o napalm dos americanos. Ou, por exemplo, os cartaginenses também chegaram até pelo menos a costa do Senegal ou do Gabão, dependendo da versão. Porém, eles guardaram aquele segredo e quase que ninguém tentou aquela rota antes dos portugueses fazerem essa rota quase 1000 anos depois. Exatamente. Estou fazendo aqui uma pesquisa do Tratado de Tordesilhas para saber o ano exato. Deixa eu ver aqui. 1494, o suposto descobrimento da América foi em 1492. Então, e o suposto descobrimento do Brasil foi 1500. Eu acho que o termo, quando se diz descobrimento, acho que se deve interpretar como posse, não como dizem. Nós dizemos achamento, não dizemos descobrimento, porque já Ah, tinha sido é? descoberto anteriormente. Portanto, nós dizemos achamento porque só foi reconhecido em 1500, mas tem razão, ele já tinha sido achado antes, ou já tinha sido descoberto antes, melhor dito. Porque se conta que o Pedro Álvares Cabral ele ia fazer essa história para boi dormir, né? Que ele queria ir para a África, para as Índias, aí teve uma tempestade, veio e descobriu o Brasil. Não. Não. Então, por que tinha o Acordo de Tempestade grande. Tordesilhas? Então, mas o próprio Acordo de Tordesilhas prova isso, né? Eu acho que a gente vai ter que retomar esse assunto, mas eu quero. Samuel, você falou da interação cultural em Angola, que os angolanos queriam estar cada vez mais associados a Portugal, até porque dava boas oportunidades que a própria população nativa via como uma coisa boa, né? Não Vou é só isso? esclarecendo, não é todos os africanos, né? É aquelas camadas da população africana que não tinha acesso fácil ao poder e ao poder político, econômico ou social no quadro da sociedade tradicional, que é um Aí conflito normal que acontece em todas as sociedades em que você há um ingresso de nova tecnologia, novas ideias por, de, é um conflito normal. É o mesmo que aconteceu no Japão, por exemplo, com o contato com o mundo ocidental, né? Houve uma competição entre os antigos, os que eram os que beneficiavam do sistema do shogunato, né? E os outros samurais que não tinham acesso ao poder naquele sistema e que viram que não, vamos utilizar essas armas modernas para restabelecer o imperador e aceder ao poder por trás do imperador. realmente. Mas isso, porque, por exemplo, essa indígena que deu entrevista ao Rubem Gonzalez, ela disse que para você ser classificado como índio, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, você tem que passar a ideia que o indígena não pode ter celular, não pode ter televisão, não pode ter
não pode ter computador. E a gente sabe, o professor Felipe Quintas disse que as ONGs estão por trás disso por causa dos seus interesses de ocupar o território para garantir os interesses dos países imperialistas, né? E aí é verdade que tem coisas na cultura indígena que não sofrem persecução penal por conta de cultura, como, por exemplo, tem momentos que se mata crianças na cultura indígena aqui no Brasil, mas e a interação cultural vem até para reduzir isso, né? De você levar a consciência, né? Mas aí o professor Felipe Quintas disse que as ONGs não querem trazer o progresso, que falam que isso é interferir supostamente, interferir na cultura, como se a cultura fosse uma coisa estanque. E aí ela fala que é interessante a interação cultural até para a evolução de um povo. Eu acho que é a mesma situação como em Angola, em que é um processo gradual, não é verdade? Em que primeiro as relações comerciais e eventualmente uma relação legal, um enquadramento legal. Portanto, e sem isso acontecer, o povo nativo é mais ou menos a questão de interesses. Eu lembro-me, por exemplo, quando Portugal foi invadido por italianos, não é? Com a cultura deles, que também não deve ter sido um processo imediato, mas que eventualmente o português habituou-se ao estilo de vida romano, não é? Ao estilo de vida italiano. Traziam estradas, traziam aquedutos, traziam um nível de tecnologia muito superior àquilo que existia em Portugal continental. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que primeiro as pessoas quiseram subir um bocado a qualidade da sua vida, não é verdade? E a certa altura cada vez assumem mais a cultura de onde vem. Hoje em dia, em Portugal, vê-se muito isso acontecer com a cultura americana, não é verdade? Existe uma americanização de Portugal, em que as pessoas falam cada vez mais inglês, pensam que estão na América, né? Que podem estar sempre a falar dos presentes lá da América ou lá o que não faz a América, e pronto, há esse processo. Sim, a questão da aculturação lenta leva um tempo, mas o que é que essas ONGs fazem? Eles tentam colocar no gelo essa cultura indígena para impedir que ela absorva, porque é o seguinte, toda cultura tem duas vertentes, tem fatores culturais que são, eu não diria tipo geneticamente parte, mas tipo que são profundos da cultura, tem fatores que são criados um pouco pelas condições materiais. Então, quando tens, por exemplo, a cultura japonesa, que depois de 1000 anos de isolamento entra em contato com a cultura ocidental, o que é que se faz? Eles adotam as partes técnicas que precisam para se defender e adaptam o ser japonês aos novos meios técnicos que eles têm, né? Ninguém vai me dizer que em 2020 o Japão não é a expressão de si mesmo, ou é menos a expressão de si mesmo do que era o Japão antes do Admiral Perry ir para lá, né? Ou seja, esse direito é que se nega aos indígenas. E eu acho que é mesmo uma questão de criar um inimigo interno para dividir o Brasil. Acho que, além disso, é também porque essas ONGs é, é a oportunidade perfeita desses países europeus de ter as suas agências de inteligência no território brasileiro. Eu vou dar um exemplo, para não dizerem que é teoria da conspiração. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a semana passada foram mortas, acho que umas 4 moças que eram parte de uma ONG norueguesa. Acho que é norueguesa. Se não for norueguesa, me perdoem. Mas uma ONG norueguesa no Mali, né? Muito próximo da capital. Foram mortas por presumivelmente jihadistas, né? Pararam o carro, balearam, executaram eles com um tiro na cabeça. As imagens são horríveis. Agora, veja a coisa interessante. São ONGs, né? Organização não governamental. Mas se você ir no relatório de contas... Tem denúncia que diz que na Noruega, nos países nórdicos, são ONGs no dito terceiro mundo, mas lá são OG. Sim, vem então a piada. O relatório de contas da ONG
diz que em 2018 e 2019 recebeu 98% do seu orçamento diretamente do governo norueguês. 98% do seu orçamento. Isso é uma organização governamental ou não governamental? Não só isso, mas o presidente daquela ONG trabalhou no governo norueguês. Ou seja, há uma promiscuidade muito forte entre as duas coisas. E para as agências de inteligência europeias, por meio dessas ONGs, eles conseguem infiltrar pessoas em sítios onde seria mais difícil. Porque uma agência de inteligência, para ter homens no terreno, eles precisam de uma cobertura legítima, né? Você não pode inventar as coberturas assim da noite por dia. Tens que ter organizações que têm motivos legítimos de estar no terreno, mesmo que o terreno for muito difícil. Então, eu creio que para o Brasil, essas ONGs têm esse papel de criar um inimigo interno contra o Brasil e de ter um método de inserir pessoas dentro do Brasil. Sim, sim. Faria sentido. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar a esse assunto e só para terminar, eu acho que tem que falar, a impressão que eu tenho, acho que a gente já conversou aqui, essa interação de Portugal por onde passou, você não vê, por exemplo, você já falou sobre isso, você não vê isso na parte francesa. Na parte francesa, eu acho que, pelo que eu sei, no Marrocos, por exemplo, na Argélia, a população não costuma falar francês, ou francês não é a língua pátria, né? Você falou, Samuel, que na República Democrática do Congo fala francês, mas fala francês muito mal, né? Não sei nem não sei qual é o grau da língua francesa está na pessoa, né? O vínculo que a população, de forma geral, mas diga. Sim, na República, nos dois Congos, né, democrática e popular, o nível é o seguinte: a janela deles para o mundo é os canais franceses, né, TV5. Ou seja, pelo menos aí ainda há comunicabilidade entre os dois mundos. Agora, no dia a dia, eles utilizam mais a língua africana franca, que é o Lingala e o Swahili, dependendo da zona. E ao dia a dia, para as pessoas, por exemplo, de classe média, a tendência é para uma deterioração do nível de francês. Então, eu diria que está, para a elite, ainda há o francês. Para a classe média e a classe baixa, há ou língua africana ou um crioulo entre os dois, mas tendendo mais para a língua africana. Por alguma razão, os países da África que falam inglês, da Ásia, mais da África que falam inglês, têm vínculos com a Inglaterra, né? Embora o professor Felipe Quintas disse que a colonização inglesa foi muito pior do que a portuguesa, né? Como a gente explicou. Nós vamos, uma vez me perguntaram que aqui no Brasil se difunde que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra ia ser muito melhor. E aí eu disse que não, eu disse que a colonização portuguesa, me perguntaram o que eu acho que a colonização portuguesa foi melhor. E o professor Felipe Quintas confirmou que porque porque a colonização inglesa, o professor Darcy Ribeiro fala isso, que a colonização inglesa ela promove mais essa separação de etnias do que na colonização portuguesa, que o professor Darcy Ribeiro diz que existe um assimilacionismo. Ou seja, você tem culturas que existe uma espécie de assimilação entre as duas culturas, mas no caso da cultura britânica, você tem uma separação, e vocês foram aos Estados Unidos, acho que vocês não tem lá uma separação de etnia, que você tem o Afro-América, Italian-América, Latin-América, você não tem bairro só de etnia tal, lugar só de etnia tal. Isso é experiência inglesa, né?
Eu creio que é um pouco generalizando, porque, por exemplo, quando se fala de colonização, usa-se uma palavra para falar de muitos fenômenos. Tem aqui um livro que eu gosto muito, que é Povos da Savana, do historiador David B. Enfim, esqueci meu nome, mas o livro é Povos da Savana. Então, ele não fala de colonização, por exemplo, da Conferência de Berlim até as independências, ele fala de ocupação europeia da África. Porque a ideia dele é o seguinte: você não coloniza povos, você coloniza espaços. Porque colonizar é um povo se implantar em um novo espaço. Ok? Então, tens a questão da ocupação. E nessa ocupação, se você já tem um povo, você administrar esse povo. Né? Ou seja, você coloniza o espaço e administra pessoas. Então, a diferença entre a colonização, utilizando essa palavra a portuguesa e a inglesa, é que os ingleses não tinham realmente colônias de povoamento em África, né, que é realmente colonizar espaço. Eles estavam simplesmente administrando territórios e povos, porque eles precisavam dos recursos ou queriam impedir que outros povos tivessem acesso a esses recursos, nomeadamente os alemães. Então, os ingleses não tentavam trocar a cultura das pessoas e tentavam um pouco assimilar as pessoas, porque viam-se simplesmente como um povo imperial que estava administrando outros povos que tinham o direito de ser o que queriam ser. E nesse ponto a colonização britânica chega a ser melhor. A parte negativa é que os ingleses quase que tentavam não gastar o mínimo necessário, né? Então não faziam grandes obras, a menos que sejam obras para fins econômicos. Os franceses, pelo contrário, eles tinham essa visão de missão civilizatória, né? Eles iam lá para trazer os selvagens à civilização. E por isso investiram pesadamente nas suas colônias, especialmente a Argélia. Os portugueses, nenhuma das duas coisas. Portugal, a questão é o seguinte, eles... Sim. Portugal, sendo Portugal, eles já tinham a África e já recebiam benefícios do livre comércio. Receberam este território imenso para impedir que os alemães ficassem com ele. Então, com Salazar, tiveram a ideia genial de que não, se nós tivermos esses territórios, com esses recursos, nós podemos garantir a independência de Portugal como um todo. Né? Então você tem duas coisas, tem ocupação do terreno em Angola, em que os portugueses vêm viver em Angola, mas ao mesmo tempo tenta-se ganhar a lealdade dessas populações africanas e tentar integrar elas dentro de um conjunto português. Claro que não é, claro que também houve uma fase que os portugueses tentavam ser imperiais como os britânicos, né? É uma relação de povo imperial com indígenas não civilizados, mas à medida que o tempo vai passando, acho que era mais uma ideia de ter uma espécie de uma relação como tem agora entre a Inglaterra e a Índia, né? Que é afinidade cultural, afinidade linguística, laços econômicos, e mesmo que a Índia seja independente, hoje como é, mas o Reino Unido pode contar com os recursos da Índia para se afirmar, por exemplo, na Europa, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então acho que esse é que era o projeto que estava a se procurar entre Portugal e Angola nessa fase da colonização moderna. Demasiada preguiça do lado português, como sempre. Nunca se leva nada. Ah, sim, nunca leva nada a sério. Demasiada preguiça. O Pepe Escobar, ele fala, só fazendo uma ressalva, que o jornalista Pepe Escobar diz que o indiano tem ele trata o homem branco, o homem europeu, com um grau de servilismo que o incomoda, né? Deve ter tido alguma engenharia
social da Inglaterra em relação à Índia, até para manter, né, a mentalidade de opressão, né? Isso aí Mais cabe ou até menos. uns... Na Índia existe um sistema de castas e quanto mais caucasiano tu fores, mais da nobreza tu fazes parte. Por isso é que os portugueses, quando chegaram à Índia, se casaram todos com as princesas e não disseram que não é? Por isso. No livro Comer, Rezar, Amar, da Liu Gilbert, tem uma parte que ela foi à Índia, tem uma parte que a sua amiga Tutsi diz que um dos critérios do casamento é escolher a cor da pele. Sim, da Índia. Isso. Mas mas ele fala que existe um grau de servilismo, né? Mas isso aí fica como uma outra conversa. E eu acho que a gente tem que... A minha consideração final é que a gente deveria voltar a esse assunto, não concluído. Ok. Mas E aí pronto, eu peço a consideração final de vocês. Sim, é só para dizer que no tópico da Índia, por exemplo, ainda hoje em dia isso continua. Eu tenho uma amiga da Índia que quer casar, ela já tem 30 anos, só que ela não quer casar com a mesma casta dela, ela quer casar na casta para cima. Portanto, isso ainda hoje se mantém muito bem visto. E ela tem um curso superior, ela tem um curso universitário, não é? Tem tudo, mas mesmo assim ela não quer casar para baixo. É incrível. É uma E por indiana mais que que isso mora na tente evitar... Alemanha? Não, ela está na Índia. E ela quer vir para a Europa, mas não quer casar para uma casta para baixo. Então é muito difícil convencê-la. Ela é qual casta? Casta que é de comerciantes? Já não faço ideia, peço desculpa. Ah, tranquilo. Pouco. Mas Então tá, eu acho válido pedir essa consideração, peço a consideração final de vocês, acho que a gente tem que retomar esse assunto. Essa é a minha finalização de hoje. Ok. Vou dar minhas considerações finais. Hoje só tivemos o tempo de falar um pouco de como criar laços entre os povos da lusofonia, do ponto de vista da história, né? Bom, parece que é um assunto, mas por que a história? Porque é a história que ensina às novas gerações quem são os heróis e qual é o destino de um povo, né? E o facto de Dom João VI ser excluído da história de Portugal, né, mostra um pouco que Portugal não quer assumir o seu lugar no mundo, que é trazer os rebeldes brasileiros de volta para casa. Então, por isso... E os janguanos também. Então, por isso que a importância da história é uma maneira de voltar a criar essa ponte entre pelo menos Portugal e o Brasil, né? Seria tentar integrar na cultura portuguesa de forma positiva a história do Dom João VI, não como uma fuga de um rei diante do inimigo, não como uma fuga vergonhosa, né? Mas simplesmente como uma retirada estratégica para um outro ponto do território, né? E isto é muito importante. E os outros fatores, né, de história, mesmo para Angola, nós vimos isso. Para Angola, a ponte sempre tem sido a questão do comércio e da convivência pacífica, né? Quando tentou-se ir mais para o lado dominador e militar, não porque Portugal realmente quis, mas porque foi forçado por causa do imperativo histórico da divisão da África, né? As coisas correram mal. Então, essas são as duas coisas que nós podemos ver. Então, para o próximo, podemos tentar falar mais de economia e como é que a interação econômica no conjunto lusófono pode reforçar os laços, né? Bem, eu da minha parte, eu acho que
foi a primeira vez que eu me apercebi da importância de quebrar o Império Lusófono, porque é que isso tinha o seu valor na época. Ou seja, uma pessoa fala sempre, bem, é preciso dividir para reinar, não é? Uma pessoa pensa assim de uma maneira muito abstracta que se aplica a tudo, mas fiquei um bocado surpreendido em hoje ver o porquê. O porquê de Inglaterra estar tão preocupada em conseguir separar o triângulo lusófono. E vemos o porquê. Porque um triângulo que funciona com base no Brasil, da capital do Império, que esteja depois fortalecido com Angola, que está mesmo em frente do outro lado do Atlântico, constrói-se ali uma barreira quase inexpugnável. Ou seja, tornava-se uma maneira do Império Lusófono conseguir controlar todo o Atlântico Sul e desta maneira conseguir controlar todos os barcos, todas as rotas que se fariam para a Índia, para a China e para a Austrália. Portanto, fica assim um bocado mais claro a importância de Inglaterra, e diria até uma certa parte de Espanha, em conseguir quebrar esse império que se estava ali a fortalecer. O que é pena, porque do império em si eu acho que devia ter continuado muito bem. Portanto, acho que o problema não estava do nosso lado. Ainda estaríamos juntos hoje em dia. Mas, de novo, foi uma boa conversa e muito obrigado por esta oportunidade. Então, um abraço e já desligando. Um abraço a todos. Obrigado.